Ao 6 de junho de 2019, às 19h30, reuniu-se no Centro Comunitário do bairro Jardim Santa Olga, de acordo com o convite de Assembleia Geral de número 001/2019, os diretores e diretoras da Associação de Moradores do bairro do mesmo. Adalberto Ferreira de Carvalho, presidente; Rogério de Oliveira Moura, segundo secretário; Carlos Roberto Martins, conselheiro; Vivalda Pereira Santos da Silva, conselheira; Roberto Agapito, primeiro secretário; mais associados: Sandra Agapito, Davi, filho de Daniela Maria Salim da Cruz e Evandro F. da Cruz, Tatiane Aparecida Santos da Silva e José Antônio da Silva, o qual é coordenador da UMAC, União Maranhense de Associações Comunitárias. Por fim, com a presença destes, iniciou-se a mesma, com a palavra José Antônio, que em seguida pediu para que a Sandra fizesse a leitura do convite. Após a leitura do mesmo, Adalberto, o presidente da associação, se apresentou, e diante disto todos se apresentaram também. José Antônio argumenta que foi entregue em média 30 convites, e que a luta é difícil mesmo. Dito isto, então Adalberto leu a segunda pauta, a qual se refere ao requerimento de número 143/2018, do vereador Francisco Caçaquia Neto. Com requerimento e regimento interno da Câmara Municipal de Maracaí em mãos, José Antônio explana aos presentes as perguntas do vereador no requerimento, e ainda lembra aos presentes, que não é a primeira vez que o vereador em questão questiona a associação. Primeira pergunta: dentre todos os presidentes, qual foi o melhor projeto implantado até o momento? Resposta: letra A. Não tem o melhor projeto, nós temos diversos, principalmente quando morava no bairro Maria Emília, que era presidente da associação, a qual foi uma das fundadoras, por exemplo. E também o Geraldo, mais conhecido como Geraldinho do PT, que na época era o presidente, então teve diversos cursos, até com crianças, o qual o Conselho Tutelar ajudava visitando-o. Na época coordenado pela Maria Emília. Sempre teve movimento, e depois, de certa forma, veio a associação de fato para as mãos dos moradores. Porque até então, estava mesmo nas mãos do vereador Caçaquia. Após aí, desenvolveu. Hoje temos a Capoeira Angola, tem projetos da comunidade. Nunca pensamos de saber quem é o melhor, e sim, sabemos que cada um está dando o seu melhor para a coisa andar. José esclarece que vamos responder ao vereador por consideração. Não temos obrigação em responder isso para nenhum vereador. O vereador é para fiscalizar os atos do prefeito, e o prefeito aqui não fez nada, porém o prefeito atual, apesar de não ajudar financeiramente, fez outras coisas. Foi o primeiro prefeito que não mandou documentos tentando excluir a associação. A prefeita Beth mandou, o prefeito Roberto de Almeida mandou, e o prefeito Toninho Cavalheiro também mandou documentos, nomeando comissões de pessoas que não tinham envolvimento algum com a associação, para fazer embate. Já o Tatu não mandou nenhum documento, quero dizer, não fez, e fez muito deste jeito. O mesmo deixou que a comunidade tomasse conta por si só. No entanto, estamos errando em não tomar conta, estamos forçando entre aspas, em tomar conta, porém é assim mesmo, é devagar e sempre. Segunda pergunta: existe algum projeto de melhorias para as atividades do bairro? Resposta letra B: sim, existe. O prefeito Tatu, em seu primeiro mandato, na época a UMAC fez muitos questionamentos, e foi aqui na associação que aconteceu o primeiro orçamento participativo, e o segundo na escola aqui mesmo do Santa Olga. Onde em ambas foi solicitado melhorias tanto para o bairro assim como para o centro comunitário, e também em outros bairros, através de ofícios emitidos pela própria associação. Exemplo: quebra-molas na Avenida José Carlos Meyer. Aliás, estiveram reunidos com a associação os vereadores Valtinho, Fabiano e Paulo Machado, e mostramos a eles as condições e as necessidades do prédio em questão, e também solicitamos melhorias. Aliás, foi encaminhado um ofício à Câmara, independente de partido político. Roberto enfatiza que tais orçamentos participativos foram filmados e encontram-se no YouTube da UMAC. Terceira pergunta: existe algum pedido de reforma do centro comunitário? Resposta letra C: sim, foi feito um abaixo-assinado de casa em casa através de Sandra Agapito, Cláudia Lourenço Pereira e outros.
ambas moradoras no bairro, no intuito de pedir melhorias para o centro comunitário. Inclusive encaminhados a 2 deputados. Mais uma vez José coloca que a associação vai responder o requerimento por consideração à Câmara, pois em nosso entendimento a associação não é obrigada a responder o requerimento ao vereador. Quarta pergunta. Se existe jogos de mesas e cadeiras, se sim, quantos? Resposta letra D. Sim, existe algumas. José responde. Pela ex-associação residencial, a qual em 2003, juntou-se um grupo, salvo engano, por Aguinaldo Jesus Braga, Vera Aparecida da Silva, Maria José Ferreira Tanganelli, Maria Aparecida Inácio, Celso Costa Pires, Benedita da Costa Silveira, Maria Lúcia de Moura, Maria Inês Ribeiro Gasparino, José Lindolfo de Oliveira Neto, Rosilda Conceição dos Santos Paiva, Luciene da Costa Silveira, Raquel Aparecida Schmidt, Clarice das Graças dos Santos, Maria Luísa dos Santos Vieira, Edmelza Xavier de Oliveira, Celso Leal Barbosa, Fábio Júnior Paiva e Maria Aparecida da Silva, a qual foi a fundadora-presidente, vamos dizer assim, fundaram em cima da Associação de Moradores do Bairro Jardim Santa Olga, a mesma que já era fundada desde 1997, e permanece até hoje. Talvez fundaram uma outra por ser um nome mais bonito. Naquela época, por aquele grupo ser mais próximo do prefeito, conseguiram subvenção após 2 meses de fundação, enquanto nós, como não éramos os preferidos, então não conseguimos, nem mesmo utilidade pública em 20 anos. A associação residencial foi fechada, entretanto a associação de bairro resistiu ao vereador Cassáquia, tivemos até que fazer um boletim de ocorrência contra ele, acabou que indo para a justiça, e continuamos. Agora ele volta de novo, e é pela segunda vez que ele faz isso. Através da cuja última presidenta do residencial, doutora Silvia. Foi deixado mais ou menos 20 jogos de mesas com cadeiras em boas condições de uso, porém com passar do tempo e muito uso. Principalmente na época que as comissões instituídas pelo poder público estavam na ativa, foram se acabando, ficando velhas, e até desaparecendo por emprestar aos moradores que muitas das vezes não devolveram. Quarta pergunta. O centro comunitário está sendo alugado ou cedido? Resposta letra I. Não está sendo alugado, e na maioria das vezes nem mesmo cedido, por conta da situação precária do prédio. Adalberto diz que por um momento de descuido acabou emprestando o centro comunitário para alguém fazer um chá de bebê. E na oportunidade o mesmo pergunta aos presentes o que acham de ainda continuarem emprestando. José, apesar de não morar no bairro, diz que todos sabem, o centro comunitário está em condições difíceis, mas sugere que, se for uma festa grande convém não emprestar, porém se for um batizado talvez, munidos de documentos assinado pelo responsável. E ainda pergunta, as pessoas querem emprestar, porém alguém colabora com o centro comunitário? Porque se não fosse o Rogério e a capoeira o mesmo seria um cemitério. Rogério diz que tem um problema de emprestar, pois muitos, porém não todos, mas pode acontecer de alguém usar de maldade com os diretores, e denunciá-los, por conta do local não se encontrar em boas condições de uso. Vivalda coloca que quando era presidenta também teve problemas ao emprestar o mesmo. José coloca a vontade da associação de ampliar e colocar uma rádio no centro comunitário, e que alguns deputados e assessor se propuseram em ajudar, mas por enquanto está tudo zerado. José enfatiza novamente a ideia de trazer uma rádio comunitária. Também os vereadores Fabiano Vermelho, Paulo Machado, Valtinho e Analice, quando vereadora, já estiveram em algumas reuniões junto com a comunidade, mas nunca se manifestaram na prática. José questiona e pergunta, apesar dos outros vereadores não terem ajudado, por que só o vereador Cassaxia pede, manda um documento deste? Vivalda diz que essas cobranças que o vereador em questão faz já se arrasta desde há muitos anos. Roberto diz que faz mais de 10 anos, e Vivalda confirma, e ainda diz quando o vereador não manda, ele manda a alguém que ele mande. Ela também fala que a associação não é lugar de politicagem. Adalberto apresenta o senhor Carlos, que aproveitando a oportunidade, diz que admira o trabalho da comunidade, e que tem vontade de ajudar, e que agora está mais disponível para fazer alguma atividade para o bairro, e pergunta se o vereador em questão está se oferecendo para ajudar.
José responde que não, e repete que o salão não está sendo alugado, porém se vai continuar cedendo ou não, vai ficar a critério dos diretores. José reforça que o centro comunitário não está parado, pois a capoeira, entre outros, estão na ativa. Também salienta que o poder público pergunta muito, e não traz nada. Em seguida José lê no regimento interno da Câmara, onde o vereador se justifica ao questionar a associação de moradores. José diz: nós podemos perguntar ao vereador qual o povo que cobrou tanto a ele, que só cobra e não ajuda, é muita cobrança, até parece que isso aqui estivesse fechado a qualquer pessoa. É lógico que é preciso tomar cuidado. É como o Adalberto disse, vai que um negócio deste cai de repente. Vivalda pergunta: por que o vereador está tão interessado? Será porque a política está próxima? Até agora ele não ajudou e nem estorvou. Ele que não manda nada, ele que não é daqui. Carlos disse que a história do caçaca é com a raiz no bairro, ele tem muitas famílias aqui dentro do bairro. Carlos diz que o vereador em questão participou da construção do centro comunitário, e que muitos dos seus familiares nem moram mais em Maracaí. Mas ele tomava a frente das festas aqui, na quadra da escola. Eu me lembro dele como vereador. Ele convocava a população, eu participei 2 domingos para fazer concreto. Mas hoje a lei trava, não é como antes que tinha disposição sobre as verbas. Ele ia lá, falava com o prefeito, aí o prefeito dava R$ 1.000 para ele, aí ele fazia comida para comer meio-dia, ele não precisava dar satisfação disto. Até porque para ele, o vereador, como outros no passado, era mais fácil para conseguir verbas. José novamente coloca que, baseado no regimento interno da Câmara, a associação não tem obrigação em responder, e questiona qual o povo segundo o vereador estão cobrando. Carlos diz que pela trajetória do vereador, o povo usa-o como autoridade para cobrar. Vivalda disse também que os moradores que querem saber devem procurar a associação, virem nas reuniões já que se preocupam, ou a Câmara Municipal para saber seus direitos. Ela garante que todos os presentes receberam convites assim como ela recebeu. Roberto pergunta: por que não mandamos junto com o ofício sugerido alguma coisa a estas pessoas que reclamaram para ele que venham nas reuniões reclamarem? José diz que vai estar respondendo, porém, não temos que responder porque a Ambgiso está aqui desde 22 de julho de 1997, e ainda não conseguimos utilidade pública, e ele relembra a outra associação residencial, a qual fazia parte toda a família do vereador, conseguiram logo tudo. Porque a gente é mais autênticos, a gente reclama, a gente quer saber. Esse é o motivo mesmo. Como ele aqui é bonzinho, então dá para o Adalberto. Isso acontece no mundo todo, e não é só aqui. É assim nas igrejas, nos sindicatos, sempre tem os mais privilegiados, mas não precisam ficar com raiva, porque é assim mesmo. Roberto diz aí que entra a questão de emprestar para um, e para outro não. José relembra da comissão a qual cobrava para alocar o centro, e como o locatário fazia o pagamento na prefeitura. Roberto ressalta que o dinheiro recebido por esses na época nunca apareceu. José fala que estes sim, deveriam serem questionados pelo vereador. José esclarece que as comissões que eram criadas já vinham desde o Toninho Cavalheiro, a pedido de Caçaquia. Roberto relembra que foi no período em que a associação estava brigando para ter espaço no centro comunitário. Estávamos impedidos de entrar aqui. José diz que foi mesma coisa como da rádio comunitária, que levou 10 anos, 6 meses e 19 dias. José desabafa-o como as coisas são chatas, pois precisamos ficar insistindo para conseguir algo que já é direito. José diz que fica a critério dos diretores, se vão ou não emprestar o centro para festas. Mas para isso será necessário um documento, até que se legalize o prédio em questão. Também comenta como Roberto cedia, e se diverte rindo quando diz que as pessoas, as quais usavam o salão, prometiam trazer algo, e não cumpriam. Rogério diz que fazendo este documento cada um é responsável por estar usando. José responde que sim. Adalberto coloca que tem que ser um documento muito bem redigido, bem feito dentro da lei, porque ainda assim, na lei existe muita brecha. Roberto enfatiza que por mais bem elaborado que esteja este documento, vocês têm que estar preparados com o centro comunitário.
Carlos reforça que a bola da vez é que se o centro comunitário ficar bem estruturado, com elétrica, hidráulica etc. Roberto desabafa e argumenta que quando a pessoa vem emprestar, ela é um santinho, um anjinho, dá até dó. Tatiane se diverte, rindo e diz, depois né Roberto, uma punhalada pelas costas. José chama a atenção dos presentes, e diz que o Adalberto já tem um acordo com a Flávia, então poderia ceder neste momento, aí depois mais nada. Roberto ri tirando sarro, e pergunta por que a Flávia? Pois para ele poderia ser o Papa. Roberto coloca que quando os diretores usam é conveniente. José concorda, e diz que os próprios estão dando de si. Roberto insiste em questionar o acordo de Adalberto com a Flávia, por fim diz, vocês é quem sabem. Nada contra a Flávia. Adalberto alerta sobre a pauta. José retoma a leitura no convite na seguinte pauta 3, referente a circular. José esclarece que teve um tempo, que o secretário Tuta tirou 2 horários da circular, observação foram 3 horários, portanto a gente se reuniu e conseguiu 300 assinaturas. Na época o prefeito leu o ofício da UMAC. E considerando que o pessoal assinou, ele passou para Tuta que é o secretário. Para resolver. Na Câmara alguns dos vereadores questionaram o porquê do prejuízo. Aí teve um vereador da Câmara que requereu ao secretário perguntando qual era o prejuízo. Até hoje o secretário não respondeu. Roberto, desatento, não entendeu, porém José explica novamente. José desabafa, e diz que sabe que é conversa fiada, pois quando eles querem colocam o ônibus até para Maracangaia. No entanto José propõe continuar o abaixo assinado, e pergunta aos presentes o que acham. Sandra responde bom. Rogério argumenta que é muito importante. Segundo José vai estar junto ao MAC de novo. Em seguida José fala sobre a próxima pauta. Ligue seu rádio, Rádio Comunitária Carisma FM 87,9. José esclarece que a rádio está no ar, depois de uma grande luta. Adalberto explana os horários dos quais são da comunidade. José fala sobre os novos planos para os horários, e explica como vai funcionar para a comunidade poder participar. E por fim, José expõe a última pauta da reunião. Assuntos de interesse da comunidade. Adalberto expressa o desejo de promover uma festa no centro comunitário, então pergunta aos presentes o que acham. Houve um momento de silêncio, alguns até tentaram falar, mas não concluíram. Em seguida Adalberto explica a maneira de como ele pensa em realizar a festa. Carlos conta de outras festas na cidade, Adalberto também, e José conclui que era um festaço danado. Adalberto coloca que precisa de bastante gente para ajudar, principalmente das mulheres para lidar com milhos verdes. Carlos acrescenta, churrasquinhos, espetinhos, pastéis. José chama a atenção de Adalberto, e relata que esses meses próximos, junho, julho já vai acontecer algumas festas na cidade, então o certo é deixar para agosto mesmo. Adalberto concorda, e fala sobre outras festas boas em outros lugares, também comenta sua preocupação em relação ao milho nestes períodos. Carlos lembra que recentemente o pessoal da creche fez uma festa em frente à igreja da Coab. Adalberto explica o porquê desta festa, segundo ele para regularizar os documentos da associação que estão atrasados. Adalberto explica também que sem regularizar os mesmos, não é possível conseguir verbas de deputados. José diz que para regularizar tais documentos fica em média R$ 1.000. José coloca que para conseguir utilidade pública basta o interesse apenas de um vereador. José anima os presentes da associação ao dizer: vá que na próxima sessão na Câmara, um dos vereadores procure alguém dos diretores, e diz que quer indicar à Câmara, utilidade pública para a associação. José ressalta que ele até poderia pedir a um deles, mas não vai, porque eles já estão sabendo. José pede que o presidente fale sobre o deputado. Então Adalberto esclarece que esteve falando com o deputado Vicentinho, e relata a boa vontade do mesmo em ajudar. José confirma que tal deputado realmente ajudou mesmo Maracaí, e outras cidades também, e que ele, José, adora quando alguém está ajudando. Não importa se é do P ou do PA. Adalberto coloca que o deputado atendeu ele muito bem.
O deputado Vicentinho pediu para elaborar um projeto, e aproveitando a oportunidade, Adalberto expressou ao deputado as vontades da comunidade para o centro comunitário. Por um momento, Roberto descuidado interrompe a conversa, e pergunta quem será que cortou as flores lá do fundo do prédio em questão. E na oportunidade Carlos fala sobre a flor, e diz que podemos até comê-la. Adalberto, para descontrair, brinca que gordo só gosta de comer, momento em que todos riram. Roberto, meio tristonho, relata sobre quando plantou no terreno, e parou de plantar quando sua mãe faleceu. Adalberto disse que um dia deste ligou para o José Maciel da garagem, e fala que encontrou muita sujeira lá no fundo do prédio em questão. José pede para Adalberto verificar isto depois. Roberto choraminga de novo em relação ao terreno. Carlos volta a falar sobre a festa, e sugere um bingo. Adalberto, porém, já adianta que a associação não tem dinheiro para investir, precisa vender antes para pagar depois. Em diálogo com Roberto, Adalberto arranca mais alguns sorrisos dos presentes. Carlos coloca que as maiorias das festas têm doação, porém arrecadar dá um trabalhão. Roberto insiste em falar, diz que não é impossível, se todos estiver dispostos, afinal cada um tem seus conhecimentos por aí, né? Novamente houve mais um momento de silêncio. O Carlos pensa na possibilidade, e sugere que a UMAC, por ser uma entidade que une todas as associações, então ela poderia envolver mais uma ou duas associações, e alavancar para a realização da festa. Mais um momento de silêncio, e em seguida José fala que o programa da rádio está para isso também, e ainda esclarece que não podemos esperar somente do prefeito, temos que correr atrás. Mais um período de silêncio. Adalberto pergunta se alguém tem mais algum assunto. Sandra se manifesta, e pergunta ao José: quando vai fazer mais abaixo-assinados? José, por sua vez, responde: vocês é quem sabe como vocês querem fazer. Então o assunto volta para os horários da circular, e chegam à conclusão que foram 3 horários retirados. José volta a falar com Sandra. E diz, aproveitando a questão da mesma, salienta que Maria Emília e o Pedrinho estão marcando uma reunião para o UMAC, e vai convidar mais comunidades. E está na pauta de voltar a fazer o abaixo-assinados. José esclarece que a reunião ainda não está marcada, mas será realizada no centro comunitário do bairro Jardim Santa Olga mesmo. Adalberto traz à luz que no dia seguinte terá reunião do Conselho da Saúde em Santa Cruz da Boa Vista, e salienta que é aberto a toda a comunidade, sendo muito importante a participação. Adalberto também destaca que dia 12/6, quarta-feira, no postinho do Santa Olga, no Estratégia Saúde da Família da Vila Elis, haverá reunião da comunidade 8h30 da manhã. Adalberto também explana como ocorre a reunião no postinho da saúde. José sugere ao Adalberto que propague as notícias das reuniões que ocorreram no grupo do WhatsApp. Adalberto diz não estar no grupo. Por um momento ele para, e regulariza o mesmo no seu celular, e houve mais risos por disposição de Adalberto e José. Vivalda diz que quer aproveitar a pauta, mas não vai dar uma de caçáquia, e sim como moradora. Segundo ela, tem muitas mães do Jardim Santa Olga, reclamando a falta de pediatra no postinho, e se propõe encabeçar um abaixo-assinado. Segundo Vivalda, alguém do próprio posto de saúde disse a ela que realmente precisa mesmo, pois a médica não é especializada em crianças. Vivalda diz que falar no Conselho de Saúde é um caso que não vai ser resolvido. Adalberto se propõe também em ajudar. Vivalda diz que se José elaborar os papéis do abaixo-assinado, ela encaminha o resto. Roberto resmunga, e pede por favor não deixe pela metade. Adalberto diz achar muito chato a doutora Vera não estar trabalhando na saúde de Maracaí. Também diz que não dão valor adequado à mesma, e o mesmo acontece também com o doutor Roberto e a doutora Conceição. Eles são moradores de Maracaí, e não recebem o valor adequado como deveriam pelos gestores. Adalberto ainda diz, nós temos uma pediatra aqui em Maracaí. É uma médica boa, e acho que todos sabem. Poderia ser contratada. Vivalda diz que não podemos exigir, Adalberto concorda, entendendo as licitações. Vivalda achou algo muito estranho quando foi fazer alguns exames, e diz que estava pensando em fazer esta pergunta. Talvez, ela até irá na reunião do conselho de amanhã, no dia 7 de junho.
Segundo Vivalda, não sabe se ela é chefe, mas o nome é Vera, e para conseguir retirar tais exames é só com a mesma. Vivalda pergunta e se ela, a Vera, não for trabalhar, por exemplo, os exames ficam trancados no armário dela. Roberto relata que a enfermeira Karina pediu que ele procurasse a enfermeira Vera, após a procura por uma consulta com clínico geral, no postinho do Santa Olga. Também achou muito estranho a maneira como Karina se referiu a Vera. Vivalda fala que Karina falou que no posto de saúde do Jardim Santa Olga, ela poderia fazer algo que no posto central não poderia. Roberto pede para Sandra falar também sobre o que aconteceu. Sandra relata que tem que tomar remédios todos os dias de manhã no CAPS, porém, como dá muito sono, e acaba dificultando sua volta para casa, optou em tomar o mesmo no postinho do Santa Olga, já que o mesmo possibilitou essa opção a outras pessoas. Então hoje a enfermeira Tânia Kelly me informou que a Karina não aceitou, e ainda disse que vai mandar de volta as outras pessoas para o CAPS. Adalberto pergunta a Vivalda se ela sabe se a enfermeira Vera é auxiliar, enfermeira, ou sabe o concurso dela. Vivalda informa que não sabe. Mas José informa que a Vera é enfermeira e é concursada. Sandra informa que não poderá ir à reunião do conselho do dia seguinte, pois vai fazer compra com a irmã, mas José diz que vai sim, dá-se um jeito. Roberto relata que pediu para sair das comunidades, e também do Conselho da Saúde, porém ainda está participando, porque o José está o ajudando. Roberto diz que realmente está precisando de ajuda, porque foi cortado da Previdência Social, e está muito magoado, tentando entender. Não pode jogar a culpa nos outros, e reclama de dores, e diz que de repente pode até voltar para a comunidade. Adalberto fala para a Sandra que é preciso ver a legalidade de o porquê da Karina não querer que a mesma tome remédios no postinho, sendo que outras pessoas tomam. Roberto pede permissão para Sandra para falar a seu respeito, e diz que a mesma está fazendo tratamento judicial, então ainda não sabe até que ponto não pode isso, ou aquilo. José pede para agradecer ao Davi, que tem 10 anos, e na oportunidade José diz: é assim que começa a entender os problemas, e ajudar as pessoas. E para finalizar, Adalberto pede para o Rogério convidar o Francisco Cassaquia para a aula de capoeira. Eu, Roberto Agapito, secretário da Associação de Moradores do bairro Jardim Santa Olga, digitei esta ata, e firmo ser verdade tudo o que está escrito.